Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Papo de Fungo. Para quem não me conhece, meu nome é Caio Dourado Barbosa. Eu sou um dos apresentadores aqui do podcast e hoje, juntamente com também a apresentadora Luísa Farias da Silva, nós temos aqui uma convidada muito especial. Nada mais do que a professora Cristina Maria de Souza Mota, a babilônica aqui da URM, da UFPA. Ela que é bióloga, doutora em Ciências Biológicas, professora aqui da UFPE, curadora da lendária Micoteca da URM e uma das maiores especialistas em taxonomia e biotecnologia de fungos no Brasil. Muita coisa, viu? Estamos aqui com uma pessoa incrível. E professora, você tem uma trajetória enorme na biologia, não é mesmo? Em que momento da vida você percebeu que os fungos seriam não apenas um objeto de estudo, mas uma forma de vida, né? É como se fosse a sua segunda casa. Conta pra gente um pouquinho sobre essa sua trajetória até escolher esse mundo dos fungos. Olá pessoal, a fome aqui faz tempo. Então, eu inicialmente eu estava fazendo estágio no Instituto de Tecnologia de Pernambuco com bactérias. Produção de concolina em bactéria, produção de um aminoácido. Então surgiu um projeto de fermentação da cana-de-açúcar para a produção de proteína com leveduras. E aí eu disse, opa, eu quero me encaixar aí, hein? Então foi aí que eu terminei o projeto com bactérias e me inseri no projeto de fungo. Então não largou. Estava na graduação ainda. Então, depois, quando terminei a graduação, eu fui procurar um curso de especialização em fungos. Que aí foi quando eu conheci o departamento de micologia. E aí comecei a fazer o curso de especialização, né? Já tinha terminado a graduação. E fiz e pronto. Daí, então, não larguei mais os fungos. Trabalhei com leveduras, com fungos filamentosos. Hoje em dia, faço de tudo. Até propaganda, né? Isso. Viu aí, Tem que colocar os fungos na mídia. E, professora, um dos nossos propósitos de podcast é levar informação até para as pessoas de fora da academia mesmo, né? Sobre os fungos. E aí, a gente queria pedir para a senhora explicar, para uma criança, sem esses termos mais técnicos, o pessoal que está ouvindo, o que seriam esses fungos e a importância deles? Então, criançada, sabe o que são os fungos? Os fungos são seres vivos, né? E não são bactérias, não são plantas, não são seres humanos e nem são mamíferos. Então, os fungos são pertencentes a um reino à parte, que é o reino dos fungos. E esse reino, tem as características principais de não produzir seu próprio alimento. Ele tem que buscar os alimentos onde vivem. Seja na água, no solo, nos tecidos vegetais, animais. E aí, para poder eles se alimentarem e ficarem fortinhos, crescerem. E esses fungos, eles são importantes, porque eles degradam aquela matéria orgânica, eles comem aquele resto de planta, de material de animal, de carapaça, e liberam alimentos para todos os outros seres vivos. Então, eles auxiliam na reciclagem, ou seja, no oferecimento de comida para todos os organismos. Que bacana. E aí eles também produzem alimentos, eles produzem bebidas, eles produzem algumas substâncias que vão auxiliar na indústria, tanto de indústria têxtil, indústria de bebidas, indústria farmacêutica. Mas eles também podem causar algumas coisinhas ruins. Eles não são sempre maus, mas eles podem ser. Então, eles podem causar doenças na gente, no corpo humano, nos animais, em outros organismos e até mesmo neles mesmos podem parasitar, ou seja, comer outros fungos. Então, mas eles são bons e podem ser mais. Só é a gente tomar cuidado com eles. Tem um conhecimento, né? Que legal. A gente tem muito os fungos em geral, ele tem alguns mitos, né? Muita gente vê eles de maneira ainda ruim. Qual é o maior preconceito que você encontra, que você vê nas pessoas? Eu, por exemplo, quando a gente dá os estágios na graduação, na pós-graduação, estágio de docência, quando a gente fala de fungo, até mesmo na escola, o pessoal já pensa assim, opa, é micose.
Não, vai causar problema. E nem sempre são, né? Como que a gente poderia desmistificar isso para as pessoas? Então, algumas pessoas também, né, a questão que você já falou das micoses, mas também tem algumas pessoas que dizem, eu posso usar teu equipamento? Aí, é com o quê? Você vai trabalhar com fungo? Não, com fungo eu não quero aqui. Mas qual o problema? A gente aqui vive no meio de 10 mil fungos na coleção, nunca ninguém adoeceu. É só saber trabalhar com fungos, tá? E nem todos os fungos, como eu falei, podem ser ruins. Então, Tem conhecimento. Tem né? conhecimento. Você tem que saber como trabalhar. Mesma coisa, você não vai pegar numa cobra de qualquer forma. É a mesma coisa do fungo. Você não vai manipular um fungo de qualquer forma. Então. E, professor, agora falando um pouquinho da micoteca, né? Então, a gente sabe que a micoteca é quase um museu vivo. Então, você poderia explicar, pessoal, o que é essa micoteca e a importância dela? Ok, sim. A micoteca, todo mundo conhece, biblioteca, né? Então, biblioteca é um conjunto de livros, é uma coleção de livros. Micoteca, coleção não é de milho e leão dourado, né? É de fungos, né? Então, a micoteca ela foi fundada em 1954 pelo então fundador do Instituto de Micologia à época, professor Augusto Chaves Batista. E aí, ela foi criada, então foram todos os fungos resultantes das pesquisas da equipe do professor Batista eram depositadas vivas na micoteca e arborizadas no herbário RM também, né, HU. Então, a micoteca fundou com a necessidade de guardar esses fungos desses pesquisadores. E aí, ao longo dos anos, ela foi se aprimorando, né, com o avanço dos estudos na micologia, avanço da preservação, como preservar esses fungos por mais tempo. E aí, a micoteca atualmente está com 4 métodos de preservação, que é sob óleo mineral, água destilada, liofilização e ultracongelamento. E por que isso tudo? Porque tem fungos sensíveis a algum método ou ao outro, então, quanto mais métodos a gente usar para preservar, a gente vai ter mais chance depois de fornecer esses fungos para outras pesquisas. E a micoteca, ela presta serviços também de fornecimento de culturas para diversos pesquisadores do país. Então, aí nós fornecemos, né? E também identificamos fungos para diversos pesquisadores também e incorporamos ao AC. Ela está registrada na Federação Mundial de Coleção de Culturas. Então, quando a amostra chega, ela ganha um número e esse número ele vai ser único para aquela amostra. Se aquela amostra se tornar inviável em algum momento, aquele número também morre com a amostra. Porque, claro, micro-organismo é assim. É um ser vivo, pode em qualquer momento morrer. Como nós, a gente está aqui, daqui a pouco, É como se fosse aquela identidade, né? Que todo mundo tem. É o número de identidade. É o código, é o número de identidade. Então, atualmente, nós temos cerca de 10 mil registros incorporados. Mas, veja, 10 mil registros em duplicata em cada método, ou às vezes triplicata. Então, temos cerca de uns 100 mil culturas juntando assim. É um número bem expressivo, né? Legal. Professora, já tem bastante tempo que essa micoteca já foi estabelecida, né? Vocês estão fazendo essa manutenção e tudo mais. Tem aqui na coleção alguma amostra, assim, não sei se você saberia dizer, mais antiga? Ou teria alguma amostra de fungo que, se fosse uma celebridade, você diria assim, esse organismo aqui, ele é o queridinho. Tá. Bom, queridinhos são todos. Mas nós temos, assim, a amostra 1 é, assim, uma referência, né? A amostra número 1 é uma amostra de penicílio e ela ainda está viável. Vez em quando nós fazemos uma reativação para observar naquele método, por exemplo, de óleo. Sempre que entram na micoteca, eles vão tomar um banho de óleo. Ficam lá no óleo mineral guardados. E aí a gente escolhe um outro método também para preservar. Então, a amostra número 1, nós fizemos a viabilidade dela, fizemos a autenticação taxonômica com novas ferramentas atuais de identificação de fungos. Fizemos a taxonomia polifásica, ou seja, usando vários métodos, e ela é a espécie da época que o professor Batista, que só tinha microscópio,
identificou. Nossa, Então, pra quem muito tá em casa e não tempo. sabe, o penicilho é o gênero da Da penicilina. penicilina. Exatamente. Que Nossa, legal. tem muito tempo guardado, né? Até surgiu uma dúvida agora, professora, em relação à preservação. É que você disse que pode ser água destilada, óleo. Isso depende do tipo de fungo ou de outros Sim, fatores? depende. Óleo mineral, como eu falei, todas que chegam por óleo mineral, Sim. porque é um método que não precisa de ultrafreezer, depende de alguma energia para funcionar. Claro que ele não é o mais indicado para preservar por muitos anos. Alguns fungos, eles se tornam inviáveis ou tem muita mutação, e aí eles mudam o comportamento de como eles eram. Mas é um método que a gente garante que não vai morrer muito por causa de uma queda de energia ultrafísica e mais descongela tudo. Então, depois que colocamos em óleo, assim, se explorar bastante, por exemplo, aspergilos, um penicílio, então a gente vai e liofiliza, ou seja, é um método que usa a desidratação da amostra. E como tem muitos esporos, aí a gente pode deixar ele bem estressado, que ele tem esporo de resistência ali, né? Os esporos são mais estruturas de resistência. Então, ele seca. Aí a gente escolhe. Mas se for um fungo que só tem a parte somática, ou seja, não tem esporo, só tem a hifa, então aí a gente escolhe a água destilada, que é um método menos agressivo para ele, que não precisa de congelamento, já que a hifa é mais sensível às mudanças do que os esporos. Interessante. E são muitas amostras, muito trabalho, né? E a gente tem um quadro que é chamado de micoperrengue. Algum perrengue que a gente já passou no laboratório, em coleta. E aí a gente queria saber da senhora se já aconteceu algum micoperrengue na biblioteca ou alguma coleta que a senhora queria compartilhar. Pra gente ter um susto ou uma surpresa. Ai, meu Deus, aí você me pegou de surpresa. Mas, assim, os perrengues aqui diários é assim, que a gente fica sempre em atenção. Porque como são muitos pedidos, e vocês veem, tem tudo isso aqui, são pedidos para enviar. E a gente fica muito atento à troca de número nos tubos. Né? Então, às vezes, chegou uma amostra, por exemplo, a fornecer. Aí, o esporo era para ser falcado. Não, era para ser cilíndrico. O esporo estava reto. Aí eu disse, não, esse fungo não é o que está dizendo. Não, professora, eu tenho certeza, é ele mesmo. Não é, eu mudo meu nome para Chiquinha, se for. Então, o que foi que aconteceu? Foi justamente uma troca de número dos tubos. O fungo que tinha esporo falcado ficou com o número do reto e o número do reto ficou do falcado. Então, está vendo? Continuarei me chamando de Cristina. E existe alguma dificuldade assim, maior de trabalhar na biblioteca? Ou seria mais essas coisas assim, que a senhora já citou? Alguma curiosidade mesmo, dificuldade que vocês enfrentam? A nossa grande preocupação é deixá-los vivos, né? Então, como são métodos de preservação que tentam preservar por mais tempo, a nossa grande preocupação é essa. Meu Deus, ele não cresceu. Professora, não cresceu. Tenta do outro tubo, que é o lubrificado. Não cresceu. Tenta do outro método. Vai no outro método e retira. Então, a principal preocupação é crescimento, ou seja, viabilidade e pureza. Para também não contaminar com outro fungo e a gente pensar que aquele fungo é o que estava no tubo. Então, conhecimento taxonômico, ou seja, da morfologia do fungo, é fundamental para quem trabalha numa coleção de cultura. Porque você pode fornecer um fungo errado se você não tiver o conhecimento. É isso que eu ia perguntar, se acontece nos de contaminar, assim, né? Não acontece tanto porque a gente tem muita experiência, né? Trabalhamos nas cabines de segurança biológica, mas de vez em quando acontece. Às vezes, o próprio fungo, quando entrou, ele pode ter ido com algum esporo ou outro de um contaminante e no momento a gente não viu. É porque assim, antes de entrar, nós fazemos uma autenticação. E também, quando vai sair, a gente faz outro. E aí, às vezes, o método que ele está preservado favoreceu mais o contaminante do que o próprio fungo. Aí, quando a gente, num momento que for reativar, cresce o outro fungo. Então, é sempre essa preocupação. É um trabalho intenso. Mas foi bem cuidadoso.
E, professor, a gente falou aqui da primeira amostra, que né, vocês têm aqui, que é o da penicílio. E aí você trabalha com fungos de importância biotecnológica, né? E aí, teria algum exemplo que a senhora poderia mandar também para o pessoal, né? De algum fungo que faz algo tão legal, tão incrível, que as pessoas não conhecem, como a penicilina, né? Penicilina, né? O outro. Então, nós temos projetos, né, aqui que a gente trabalha com fungos ou da micoteca ou com fungos que vão ser incorporados à micoteca. Então, temos projetos financiados tanto para coletar e incorporar, quanto para fornecer, fazer a autenticação taxonômica também de um grupo grande de fungos. Então, a gente tem um projeto de produção de asparaginase. A L-asparaginase é uma enzima que produz, tem uma atividade contra células tumorais da leucemia linfóide aguda, por exemplo. E aí a gente caracteriza alguns fungos quanto à produção de L-asparaginase. E muitos fungos de ambiente extremo, como agora os projetos de muitos fungos de caverna, né, que são um ambiente mais extremo, né, para os fungos, eles estão ali mais para tem um ambiente extremófilo, porque eles tentam sobreviver naquele ambiente que não tem tanto recurso variável de alimentos. Então, aí a gente caracteriza esses fungos quanto à produção dessa enzima que tem ação antitumoral. Também outros de inulinase, que é uma enzima que degrada a inulina em um xarope rico em frutose, que é bom para ser usado para quem tem problema de diabetes, né, que não pode comer. Então, o xarope de frutose, ele é bem mais saudável do que outros açúcares. Legal, tá vendo a importância dos fungos, viu, pessoal? Não é só organismos maus, tem as partes boas também. Temos também de controle biológico, ou seja, controlam pragas na agricultura. São aqueles fungos produtores de quitinase, que vão degradar a quitina da carapaça dos insetos e tornam algumas pragas aí, que sempre pragas na agricultura. Que interessante. Professora, com todos esses benefícios dos fungos, são decompositores, importância ambiental, produzem medicamentos. Imagine se todos esses fungos desaparecessem. Teria como a gente sobreviver? Não. Os fungos são vida para nós e para eles também, para os organismos, né, da Terra. Tanto vegetal, animal, fungos, bactérias, os nematóides, eles, além de eles fornecerem também, mas eles também podem predar os nematóides, né? Controle biológico também de nematóides. Então, os fungos, como muitos organismos, eles participam da vida da Terra. Ou seja, não há vida sem fungo, né? E aí, professora, além de tomar conta da coleção aqui, né, da micoteca da UFM, você também participa de conselhos, comissões, coordenações. Na prática, o que muda? Assim, pensando na política das ciências, né? A importância das políticas públicas para esses organismos. Então, é o que a gente sempre busca, né? Nos projetos, agora a gente está tentando salve a funga, né? Então, não é salve a fauna e a flora apenas. Agora tem fauna, agora flora. Tem fauna, flora e funga. Então, a gente tem que muitas amostras, muitos ambientes que a gente está pesquisando fungos, tem muitas espécies novas. Ou seja, são espécies que nunca foram descobertas pela ciência. Então, se aquele ambiente for degradado, essa espécie nunca vai ser reconhecida, vai morrer sem reconhecer. Então, a importância de conservação dos ambientes, né, do meio ambiente em si, de qualquer que seja o ambiente, para poder conservar também esses seres tão importantes para a humanidade. E o trabalho de base também, o taxonômico, né? Então, de reconhecer para poder saber o que de bom essa espécie faz. Justamente, porque tem os macrofungos que a gente consegue ver numa floresta ou num passeio que a gente vai ver os macrofungos. Mas e os microscópicos, ou seja, os fungos que não dá para ver o olho nu, estão ali participando daquele ecossistema e você não sabe. Então, tem que saber que mesmo sem ver, ali tem coisa importante. E Heloísa, por exemplo, trabalha com fungos microscópicos, né? E fumicetos aquáticos. Pois é. Muita gente nem sabe que existe. E aí é importante isso que a professora Cristina falou, que inclusive no nosso episódio anterior, a gente falou sobre um artigo de conservação dos fungos, onde isso começou a ser implementado
atualmente, né? Antes os fundos eles não eram inclusos nessas listas de conservação, de extinção. Temos até uma lei, né, do ano passado, E é o aí artigo do agora Dresler. isso está sendo implementado e é bem importante, né? Para esses organismos que são, por vezes, negligenciados e eles estão começando a aparecer mais. E você sabe onde o Drescher fez a pós-graduação dele? Não tô sabendo. Aqui no Oh, departamento de olha aí. microbiologia. Aqui, A teve aula com você. Não, na época eu ainda era aluna, professora do mestrado apenas, né? E ele foi orientando da curadora anterior a minha, a professora Maria Auxiliadora Queiroz Cavalcante. Era curadora da Micoteca. Então, a gente sempre estava com o Drescher na Micoteca. Nossa, o episódio teve Mas também a UFPE só tem uma boa geração de tecnologia. tem muitos pesquisadores que estão hoje, né, em diversas instituições do Brasil Muito que se legal. formaram na pós-graduação aqui no departamento. E, professor, qual é o maior desafio hoje de manter essas coleções de cultura, né, biblioteca no Brasil? E o que é que a sociedade perde quando não tem o apoio, né, dessas bibliotecas? Então, a gente sempre, o nosso calo são recursos financeiros e recursos humanos, né? E muitas coleções, aqui nós já somos reconhecidas pela instituição, né, institucionalmente, e temos projetos aprovados vindo direto da Pró-Reitoria de Pesquisa para cá. Mas não é muito, porque também a universidade não recebe tanto recurso para distribuir uma universidade inteira. Então, a gente tem que buscar recursos fora em projetos. Então, esse é um grande desafio. É ter verba para manutenção dessas coleções. E essas coleções são um banco de recursos biológicos do país. Então, é um setor que deve ter muito apoio, deve ser visto pelo governo e ser apoiado diretamente pelo governo. Então, sem elas, a gente perde o conhecimento da biodiversidade, da funga, porque uma amostra que foi descoberta, ela tem que ser depositada em uma coleção de referência. Então, não havendo condições, essa amostra pode ser depositada, mas pode não ser mantida por muito tempo. E aí se perde aquele tipo, né, aquela espécie que foi descrita. Isso é um Então, grande prejuízo. e muitos pesquisadores, como eu já falei, usam o serviço dessas coleções, depositam seus fundos nessas coleções. Então, são importantes, um importante setor da ciência que deve ser valorizado. Agora é um momento um pouco mais descontraído, professor. Sim. Se existisse um reality show chamado Big Fungo Brasil, Big Fungo Brasil. qual seria assim, a espécie mais polêmica? A espécie Sempre tem mais aquele polêmica, mais problemática. aquela problemática que às vezes não cresce, não esporula, era colectótipo. Estou até com uma lida microscópio. Colectótipo é aquele fungo. Eu não quero esporular, não quero dizer quem eu sou. Agora, os mais amostrados, aspergilos, penicillium, Isso seria o mais queridinho, né? as leveduras, para dizer que levedura, levedura, a gente diz que é levedura. Agora, o nome do gênero, a gente tem que fazer outros testes, porque só por morfologia realmente não dá. Tem que ter outras técnicas. E aquele que fica assim no meio termo, como se fosse a planta da casa, na micoteca? A Fica planta ali, tanto faz. tanto faz. É complicado, porque todos têm uma grande importância, né? Mas assim, aquele que fica ali, tá, tudo bem, eu vou. Tá, eu tô em todos os cantos, feito de bolacha, e todo canto se acha, é o cladosporo. Então tá aí, o Big Fungo Brasil. E, professora, agora falando um pouquinho mais da orientação, né, dos alunos. Você já orientou vários estudantes, né, de várias linhas. Teve algum momento que foi mais marcante nessa orientação? Teve alguma dificuldade, surpresa? Ah, sim. Os momentos, né, são mais marcantes quando a gente vê aqueles alunos se destacarem em seus desejos, né, suas evoluções, né. Então, eu tenho alunos que estão já aprovados em curso público e em outras universidades, assim. Esses são momentos marcantes profundos. Que se tornaram colegas, né? Hoje são colegas e hoje fazem parte de equipe. Legal. E, assim, e tem momentos marcantes ruins, é quando eu vejo que desiste, né? Ou que tem algum problema e não está conseguindo levar. A gente vai junto, vamos, você consegue. E, professor, o que te motiva a continuar?
mesmo diante de todas essas dificuldades na ciência aqui no Brasil? É o amor pelo estudo. Então, meu marido diz, ai, falou de fungo, ela já fica velha. Agora mesmo era para voltar de uma testada quinta-feira. Não, já dá para eu ir. Já dá para eu ir. Não consegue ficar parado. Não Bom que veio consigo. também entrevistar com a gente, né? Senão... E professora, tem alguma área da micologia que você assim, aposta que vai crescer muito nesses próximos 10 anos? Eu espero que cada vez mais a parte de taxonomia, tanto morfológica quanto biologia molecular, genoma, análise do genoma, aquela análise funcional, por que aquele fungo está ali, o que é que ele faz? É importante. É importante, porque muitas vezes alguns pesquisadores que não têm experiência começam com um fungo trabalhando, terminam com o outro, não sabem nem que aquela amostra contaminou, e ele continua trabalhando com aquela amostra. Então, a base da taxonomia é você conhecer, pelo menos, aquele fungo que você está trabalhando, se for produtor de algum metabólito de interesse, né? Que também é uma área que é incrível. Tem muito a ser descoberto ainda, a capacidade que esses fungos têm de produzir algo importante para a humanidade. Muito legal. Eu também sou dessa área da taxonomia, gostei dessa visão aí. Agora, o que você diria para alguém que ainda não percebeu que os fungos podem literalmente salvar o mundo? Tá cego, é? Você não vê, mas ele está ali. Então, vamos ver o que eles fazem. Vamos ver o lado bom, o lado ruim, conhecimento para poder você julgar aquele fungo. Lacrou, de voo, né? Clarinho que sim. Professor, então, estamos aqui finalizando a nossa conversa. Que pena, né? Boa Esse pena. bate-papo, muito bom. Queríamos muito agradecer o seu tempo e disponibilidade para gravar. Eu que agradeço. Compartilhar a sua trajetória e história da Micoteca. Foi muito enriquecedor. Muito enriquecedor. Muito obrigada mesmo. E não perca esse episódio e os outros que a gente também já postou, né? E sigam as nossas redes sociais. Quem quiser entrar em contato com a professora, muito solícita. Deixar o e-mail, né? Vamos deixar o e-mail. E incrível, pessoal. Esse Essa episódio equipe foi... de vocês é bafona. Vamos finalizar falando todo mundo Bafônico.